Olá, meu nome é José Vitor Hack. Você está no 12º episódio do curso de teledramaturgia do coletivo Texto Brasileiro, falando sobre sinopse. Começamos esse assunto no episódio anterior, vamos passar mais algum tempo falando sobre isso, especificamente sinopse de telenovela, já que o foco do trabalho agora é esse. E também o foco concentrado na construção da sinopse da novela As Andorinhas, que é a novela do Texto Brasileiro que nós estamos construindo em conjunto com vocês. Eu vou começar o episódio de hoje falando do livro do Luiz Carlos Maciel, O Poder do Clímax, Fundamentos do Roteiro de Cinema e TV, para complementar as informações que eu falei no episódio anterior. O Luiz Carlos Maciel é uma pessoa muito influente no roteiro, no estudo do roteiro no Brasil. Foi uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, mas com quem eu troquei muitas ideias no Facebook. Era um homem doce, um homem maravilhoso que infelizmente nos deixou há pouco tempo atrás. E deixou para nós esse livro que é de uma riqueza imensa. Um livro curto, fácil de ler, gostoso, que fala de assuntos todos relevantes a partir do ponto de vista de quem quer criar para cinema e para TV. Maciel era um homem muito culto que tratava de assuntos muito difíceis com muita graça e com muita sabedoria. Por exemplo, a trama. Deixa eu olhar aqui, eu estou com um livro na mão enquanto vocês estão vendo a imagem aí. A trama, na página 32, ele aborda o essencial numa sinopse. A trama é a história, né? Como ela vai ser testemunhada. Estou lendo aqui para vocês. É o modo como a ação, a sua espinha dorsal, se apresenta diante dos espectadores. É a sucessão propriamente dramática dos eventos, os acontecimentos da maneira como são mostrados ao espectador. E é isso que você vai fazer numa sinopse. A sua novela vai ter 100, 200, não sei quantos capítulos. Ela tem que ser minimamente planejada numa sinopse e minimamente visualizável numa sinopse para que algum produtor se interesse por ela. Então você tem de explicar tintim por tintim como vai ser a sua trama. Isso é condição sine qua non. Agora você está vendo a imagem aí de um esquema de como se demonstra uma trama de telenovela ou de filme, no caso aqui é mais cinema que ele está mostrando. Temos o teaser, ou seja, a exposição, ou seja, mostrando o que é, o contexto daquela ideia. O ataque, tudo isso faz parte do primeiro ato. O ataque é quando começa o desenrolar dos acontecimentos, e aí começa a curva dramática, que tem uma complicação no meio, no segundo ato, e chega ao clímax no ato 3, o terceiro ato, e a resolução, o último capítulo da sua novela. Tudo isso embasado pelo tema, pela premissa, pelo problema e coordenado pela ação dramática que você vai desenvolver ao longo da sua história. Tudo isso tem que parecer muito natural na sua sinopse. Você não pode fazer um diagrama como esse. Você tem que explicar em palavras, de maneira muito clara. Gênese lógica da história dramática. Samuel Selden sugere um esquema da gênese da expressão dramática. Trata-se de uma gênese lógica, mas não necessariamente uma gênese cronológica. A origem de uma história para um roteiro original varia muito de autor para autor. Pode-se partir de uma anedota, um clima, um personagem, uma palavra, de tudo e de qualquer coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar da novela Salvador da Pátria, do Lauro César Muniz. Aquela novela surgiu de um personagem, Sassá Mutema, o personagem do tocador de tuba do Caso Especial que ele escreveu em 1974. Ele pegou um personagem de um caso especial e construiu uma novela em torno dele. Você pode partir para construir a sua sinopse de várias coisas, de um personagem, uma situação, etc. A curva dramática. O desdobramento da ação dramática pode ser representado graficamente por uma curva. A curva dramática começa num traço horizontal reto, que representa um estado inicial de repouso ou equilíbrio.
Ou seja, quando você sentar para escrever a sua sinopse, você não vai começar contando tudo o que vai acontecer de mais mirabolante. Primeiro você vai expor, tá aí, exposição. Você vai expor o contexto da história. Quem são os personagens, onde eles vivem, o que eles fazem, o que acontece para que se detone uma série de acontecimentos. Ali, ataque, tá vendo? Ó, na tela. Depois vem uma complicação que gera um clímax, ou seja, quando os acontecimentos começam a se desenrolar de forma muito natural e em direção a um mesmo ponto, como se fosse um funil, e a resolução, que é o fim da sua história. Aqui tem uma parte onde ele fala sobre o problema e ação, etc., premissa. Isso eu não vou desenvolver de forma muito detalhada, vou passar apenas por cima, porque é um assunto muito complexo. Problema, ação e premissas. Procurem sobre esses conceitos na internet para vocês terem uma informação mais embasada. O problema se manifesta no ataque, ou seja, quando começam o desenrolar dos acontecimentos mais interessantes da sua novela. A ação se desdobra na complicação. Quando o assunto começa a se desenrolar, a ação se desdobra na complicação desse assunto. E a premissa se revela no clímax, ou seja, quando a sua história chega no auge, quando o avião está em voo cruzeiro. Uma receita de trama. Trata-se aqui de uma curiosidade que pode, quem sabe, ser esclarecedora. Uma verdadeira receita de bolo. Tenho uma lista do Wycliffe Hill. Ele analisou centenas de roteiros, desenvolveu uma fórmula para criar uma trama. Mais uma vez eu digo, procurem essa informação na internet ou comprem o livro do Maciel, que vocês vão entender melhor do que se trata. Ele coloca várias profissões, várias situações, várias opções para você escolher, e das suas escolhas surge uma trama original para você fazer. Esse tipo de fórmula ajuda quando você não tem ideia. Se você já tem uma ideia, confie na sua ideia, não vá atrás dessas coisas. Mas às vezes, para desenvolver uma trama paralela, pode ser interessante. Procure saber. Trama secundária, subplots. A lei aristotélica da unidade de ação significa que há uma ação central, uma espinha dorsal, um tronco nítido no desenvolvimento da trama, que é o seu protagonista, os coprotagonistas e o que acontece com eles. Tá? Essa ação não é necessariamente a única. Numa novela, principalmente, existem vários subplots, várias tramas secundárias. Elas também obedecem a uma curva dramática. São estruturalmente análogas à ação principal, embora não sejam tão desenvolvidas quanto elas. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a sua subtrama, a sua trama paralela, ela tem a mesma estrutura da trama principal. Tem um começo, um meio, um fim, tem o ataque, tem o clímax, tem tudo que você encontra na trama principal, você vai encontrar na trama paralela. Simplesmente ela tem menos espaço. São mini novelas dentro da sua novela. O poder do clímax na prática. O momento mais importante de um filme é o seu final. Aquilo que as pessoas não gostam de ficar sabendo antes de assisti-lo e que, convenientemente, as sinopses publicadas na imprensa sempre omitem. Aí nós vamos reforçar uma coisa que eu já falei para vocês no episódio anterior. Numa sinopse de telenovela, você não pode colocar a resolução de todos os conflitos, você não pode colocar a origem de todos os segredos, a resolução de todos os mistérios. Não pode. Senão, você não tem o que entregar depois. Você tem que apenas sugerir o quão interessante é aquilo que você está escondendo. Entende isso? O sentido do nosso título, qual é o poder do clímax? John Howard Lawson chamou seu método de unidade em termos de clímax. Chamo meu método de unidade em função de clímax. Mesma coisa.
O clímax é o destino final do roteiro, o ponto de chegada de sua trajetória. Eu vou usar esse gancho do Maciel para dizer uma coisa que o Silvio de Abreu costuma dizer e com a qual eu concordo plenamente. Você não pode começar uma história sem saber qual é o final. Mesmo que seja para lá pelo meio do caminho, você desistir do final que você tinha na cabeça e criar outro. Mas você não pode começar sem saber qual é o final. Você pode começar uma viagem sem saber para onde está indo? Até pode, mas você vai estar mais sujeito às intempéries, às dificuldades. Se previna, saiba o final da sua história. Tem um slide repetido aí, falando sobre a trama. Eu vou aproveitar esse slide repetido para falar um pouco mais para vocês desses conceitos que eu falei até agora. Comece a sua sinopse dizendo mais ou menos qual é o contexto da sua história. Minha história se passa em tal lugar, é sobre pessoas que vivem assim, que têm tal profissão, que estão envolvidas com tal problema e tal e não sei o que. A partir daí, você começa a desenvolver os acontecimentos que vão se desenrolar com estas pessoas. Não comece ao contrário, não comece com ação, achando que você vai chamar a atenção, muito pelo contrário. Comece pelo começo. Desenvolva um clima de interesse da pessoa por aquele universo que você está descrevendo. De nada adianta você ter um arsenal de boas situações, um arsenal de ideias novas, de coisas interessantes que você tenha para dizer, se você não estruturar isso muito bem no papel. Estruture no papel da seguinte forma: vou começar falando sobre como é a minha história, como é o lugar onde se passa essa história, quem são as pessoas que vivem essa história, por que eu estou falando deste assunto, qual é o interesse, qual é a relevância. Fez isso? Comece a falar sobre a história propriamente dita. Se você fizer isso, a pessoa vai estar com seu interesse já completamente direcionado para a sua história e ela vai se interessar pelo final dela. E aí vem o complemento do que a gente já falou anteriormente, neste episódio e no anterior. Eu posso contar o final da minha novela na sinopse? A resposta mais adequada, mais sensata é: depende. O final da sua história é absolutamente original, surpreendente, diferente e vai causar uma sensação muito grande se for oculto, esconda, não coloque na sinopse. O final da sua história não tem nada de diferente, é clichê, é previsível, obedece aos cânones da telenovela, tem mais ou menos um esquema parecido com o de algum autor ou de um horário que você queira colocar aquela sinopse, então você pode contar, porque tanto faz para a emissora. A emissora quer que o horário dê audiência para que ela consiga vender espaço publicitário comercial. Uma emissora de televisão funciona assim, com a mente voltada completamente para o faturamento. Muito embora algumas emissoras, como por exemplo a TV Globo, tenham sim uma preocupação com a sua própria imagem e tenham sim uma preocupação com o conteúdo que está sendo veiculado. Porém, sempre em qualquer emissora, o importante é o faturamento, primordialmente, e o sucesso comercial. Então, se você está voltado única e exclusivamente para o sucesso comercial e não vai se arriscar e vai escrever um final clichê, pode contar o final sim, não vai ter problema nenhum. Vamos ver agora um outro ponto que eu acho que é muito importante na construção da sua sinopse, que é o seguinte:
A estruturação dessa sinopse tem que ser muito bem pensada antes de você sentar para escrever. Pega um papel e vai escrevendo à mão mesmo. Item 1. Vou estabelecer a história. Vou detalhar quais são os meus personagens, como é o contexto, como é a ambientação, qual é o assunto e tal. Item 2. Vou estabelecer o conflito. Vou falar, os personagens vão se envolver de tal maneira, por causa desse assunto vai acontecer isso, aquilo outro, tal. Isso vai gerar tal expectativa no público. Aí eu vou fazer isso, aquilo outro, tal. Muito didaticamente, muito claramente, para que qualquer pessoa consiga entender. Item 3. Resolução. A resolução, você não precisa colocar com esse título, tá? Eu estou falando aqui aleatoriamente coisas que estão vindo à minha cabeça. Você nomeia da maneira como você quiser. A resolução é você dizer para onde a sua história vai, mesmo que você não conte exatamente qual é o final. Mas você tem que dizer para onde você vai, qual é, entre aspas, a lição, ou seja, qual é a mensagem, e o que você pretende com aquele desfecho. Qual é o efeito que você pretende alcançar. Feito isso, você tem essa folha de papel, você sente com essa folha de papel ao seu lado e começa a escrever, obedecendo a esse esquema que você fez, que não pode parecer claramente na sinopse. Tá claro isso que eu estou dizendo? Ele vai ser claro para você na confecção da sinopse, mas não pode parecer claro no papel para quem for ler a sua sinopse. A sua sinopse tem que soar como uma coisa fluida, que começa e termina como um grande fluxo de pensamento. Entende isso? É assim que eu faço as minhas, é assim que as sinopses mais bem-sucedidas costumam fazer. Apesar de eu ainda não ter emplacado nenhuma na televisão, eu tenho tido um bom feedback. As pessoas, mesmo quando não gostam da história ou acham que está faltando alguma coisa, já recebi várias devolutivas dizendo, olha, tem tal fragilidade, isso não está tão bom e tal. Mas, de maneira geral, as pessoas gostam da maneira como eu apresento a sinopse. Isso é meio caminho andado. Apresente uma sinopse limpa, clara, concisa. Você não precisa descrever até a 7ª geração do seu protagonista, não. Você precisa apenas ser claro, conciso e despertar o interesse. Todo o resto vai depender de um monte de injunções, de um monte de discussões que não passam por você. Depende se vale a pena investir em você, se vale a pena falar esse tipo de história naquele momento. São tantas coisas que interferem na escolha de uma sinopse que não vale a pena você se preocupar com isso enquanto você a está construindo. Se você está construindo a sua sinopse, concentre-se apenas nisto. Vou criar uma sinopse eficiente que vai chamar a atenção das pessoas e que pode resultar na minha contratação para escrever essa história e ganhar um bom dinheiro. Pense apenas nisso. Concentre-se apenas nisso e não se deixe levar por, eu vou colocar tal tema porque está na moda, eu vou falar de tal assunto porque está em todos os jornais. Isso é efêmero, isso é passageiro. A sua sinopse fica velha em 2 tempos. Seja conciso, seja limpo, tenha uma linguagem boa, um português correto, fale claramente qual é o seu objetivo e a tendência é tudo dar certo para você. Vai por mim. Eu não estaria perdendo meu tempo gravando uma série de episódios como esse se não fosse para te dar um conselho bacana. Vou mostrar agora também uns trechos
de um livro do Alex Jostre. O Alex é o autor do 6 ferramentas para o desenvolvimento de um texto. O Alex é dono da editora Jostre, que edita muita coisa de teatro. É uma pessoa interessantíssima, muito bom papo, eu conheço ele pessoalmente. Estivemos juntos em São Paulo, no lançamento da livraria dele, estivemos juntos assistindo uma peça no Conjunto Nacional, estivemos juntos quando a minha peça estreou, estivemos juntos em Florianópolis, quando estivemos num seminário da Universidade Federal de Santa Catarina. É um cara muito bacana. Escreveu esse livro onde ele detalha 6 passos para o desenvolvimento de um texto. Ele não está falando de texto dramático, ele está falando de textos em geral, mas são lições interessantes que eu acho que valem para todos nós. Está aí o autógrafo que ele fez para mim em 2016, quando nós estivemos juntos em Florianópolis. Eu comprei esse livro dele e pedi para ele autografar para mim. Aliás, se você escreve teatro e você está procurando uma editora, procure a Editora Jostre, que é uma editora muito aberta para negociar boas edições teatrais. Eles têm um material vasto, maravilhoso. Eu tenho aqui, inclusive vai ser usado no curso mais adiante, as obras completas de Lauro César Muniz, que a Jostre editou. Tem livrarias em teatro, é uma máquina. Gosto muito do Alex e gosto muito desse livro que ele escreveu. Aqui no sumário ele mostra as ferramentas que ele julga como fundamentais para o desenvolvimento de um texto. A ferramenta 1 é o fundamento da história, a ferramenta 2 é o conflito, a ferramenta 3 é o personagem, a ferramenta 4 a ambientação, a ferramenta 5 é o tempo, e a ferramenta 6 é o fim. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 6 ferramentas. O fundamento da história. Do que se trata a história a ser contada? De quem é a história que queremos contar? Qual é a finalidade de contarmos o que queremos contar? Como queremos contar a nossa história? A forma, né? Que reação nós queremos despertar no outro? Percebem que tem tudo a ver com o que eu falei para vocês. Escrevam no papel o que vocês querem da história antes de começar. Comecem a sua sinopse detalhando isso. Eu estou sendo coerente tanto com o que eu acho correto, quanto com o que eu aprendi nesse livro do Jostre. Está aí a imagem mais focada para vocês verem o que eu estou falando. A ferramenta 2, o conflito da história. Não existe dramaturgia sem conflito. Eu quero fazer uma história sobre o nada. Nada é sobre o nada, tudo remete a alguma coisa. Então, não tenha medo do conflito, não tenha medo de colocar os seus personagens em situações que podem parecer mirabolantes. É exatamente isso que o público quer de você. Quer que você coloque os seus personagens em situações difíceis. Se ele quisesse facilidade, ele estaria vendo, sei lá, o pôr do sol, a grama crescer, colocaria uma cadeira no jardim para ver umas borboletas pousando nas flores. Isso não é conflito, isso é absolutamente contemplativo. Ficar na beira da praia, vendo as ondas quebrarem nas pedras. O telespectador quer conflito, gente. Não dá para fugir disso. Tá aí. Algumas perguntas básicas que ele elenca. Quem é a personagem da minha trama? Em qual cidade minha personagem nasceu? Onde ela viveu a infância? Como era a sua casa? E sua criação, como foi? Quem foram seus pais? Em que época ela viveu? Em que país? Em qual cidade? Como era a cultura local? Como era a escola em que ela estudou? Isso é muito bom para fazer gênese de personagem, que é uma coisa que nós vamos detalhar mais adiante no estudo da sinopse. Mas a personagem faz parte da criação da sinopse, desde antes dela existir. Então não vai ser repetitivo. É bom eu tocar nesse assunto agora e depois. Quem é a sua personagem diz muito sobre qual é a sua história.
A personagem em uma história de ficção é também primordial, pois além de andar com os conflitos e dialogar com os assuntos tratados, é quem cria a identificação com o leitor. Leitor, no caso, o leitor da sua sinopse. Em geral, o leitor busca em si alguma referência de livro já lido, de pessoas que passaram por sua vida, de situações vivenciadas. Em geral, a personagem e seus conflitos apresentados despertam no leitor esse relacionamento, e assim se dá a empatia, a simpatia, a identificação, a ojeriza, a função da personagem, além de trazer ao leitor mais de si da história a ser contada, despertar sentimentos esses que são pensados pelo autor no processo criador, naturalmente, de maneira subjetiva, mas que, se bem fundamentados, geralmente são bem alcançados. Continuando. O que se aprendia na época? O que se comia na casa onde viveu? Como foi sua formação emocional? Havia amor no eixo familiar? A relação familiar foi saudável? Qual é a sua opção sexual? É gay, é hétero, é bi? É uma trans? É casado? Tem filho? O filho é natural? É adotivo? Já teve alguma doença grave? Está doente? Possui algum trauma que o move até os dias atuais? Faz algum tratamento psicológico? É uma pessoa com alguma condição diferente, né? Como ele fala? Fala corretamente? Tudo isso são perguntas que você deve fazer na construção do seu personagem, que são coisas que vão influir no estabelecimento da sua história. A descrição de personagem é uma coisa que vem no fim da sinopse, mas no começo você já tem que se perguntar essas coisas. Há erros com a sua dicção? Ele gagueja, como eu gaguejo aqui no vídeo? Qual é o tom da sua voz? É grave? É agudo? É uma pessoa vaidosa? Ela é rica? É pobre? Remediada? O que ela faz atualmente? É bem-sucedida no que ela faz? Ou é uma pessoa que tem o signo do fracasso na testa? É uma pessoa medíocre? Tem algum desvio grave de caráter? Ela é gorda? Ela é alta? Qual é a cor dos seus olhos? Pergunte-se quem é o seu personagem em todos os menores aspectos. É isso que vai fazer o seu personagem rico. É isso que vai trazer, como o Geostre falou no parágrafo que eu li para vocês, identificação com esse personagem e, basicamente, o sucesso para sua novela. As perguntas são muitas, incontáveis. O importante é que o autor tenha domínio da sua criação, de suas personagens. É fundamental que as perguntas que o autor fizer para suas personagens não seja apenas para responder questionário, e sim para lapidar a estrutura de uma nova vida que se apresenta ao leitor. É essencial que o autor tenha prazer em conhecer pessoas, vidas, que o autor tenha um bom ouvido para escutar tudo o que disserem para ele, tanto as suas personagens ficcionais quanto as pessoas que o rodeiam. É fundamental que o autor, ao ver um bloco de carnaval vindo em sua direção, não entre nele para pular junto aos foliões, mas que o observe. E as pessoas, lá está o que ele precisa para viver. O seu alimento está no observar. Eu falei disso em um episódio anterior, que eu não lembro qual. Você precisa viver para poder dar vida para o seu personagem. Veja algumas características positivas que você pode colocar no seu personagem. Ele é educado, é divertido, é companheiro, é bondoso, alegre, sincero, sagaz, comunicativo, racional, amável, inovador, fiel, livre, feliz, forte, leal, doce, determinado, sensível, decente, compreensível, fofo. Fofo é muito bom, né? Vou fazer um personagem fofo. Inteligente, amoroso, independente, intuitivo, atento. Encha os seus personagens de boas características e características diferentes entre si. Uma novela onde todo mundo é fofo não vai fazer sucesso nenhum, as pessoas vão se enjoar no terceiro capítulo. Onde todo mundo é muito forte, mais com mais é menos. Lembre-se da lição da escola.
Características negativas. Não tenha dó de colocar características negativas, pois todo mundo tem seu polo positivo e seu polo negativo. Crítico, bruto, descarado, cruel, tarado, bisbilhoteiro, autoritário, antipático, debochado, casmurro, ansioso, hirto, ciumento, agressivo, cínico, antissocial, birrento, colérico, apressado, avarento, covarde, desanimado, atrevido, comodista, arrogante, apático, calculista, desleal, desafiador, fútil, egoísta, fraco, frívolo, fingido, falso, frio, estourado. É lógico que características que podem parecer positivas para uns podem não ser tão positivas para outros e vice-versa. O que ocorre é que você tem de optar e colocar características positivas e negativas em todos, incluindo vilões rasgados, incluindo protagonistas absolutos. O que não pode faltar na sua sinopse, na sua história? Ingredientes fundamentais: romances, intrigas, segredos, humor, ação, emoção e ganchos diários. Gancho, o que é gancho? É aquela cena que convida o telespectador a voltar no dia seguinte para saber o que vai acontecer. Você pode fazer anti-ganchos? Pode. Com parcimônia, lá pelo meio da história, não o tempo inteiro, não logo no começo. É a receita do fracasso. Coloque ganchos, coloque romances, não tenha medo do romance. O romance é o que conquista o público feminino, que é a maioria do público da telenovela. Coisas que devemos evitar numa telenovela: excesso de personagens. Novela com mais de 100 personagens costuma dar certo só na mão do Manuel Carlos. Você não é o Manuel Carlos. Acorda. Fugir demais da trama central e dos protagonistas. Você cria, com todo carinho, uma trama central forte, densa, cheia de riqueza, cheia de conflito, cheia de coisas interessantes para o telespectador. E lá no capítulo 60 você está falando da vizinha da protagonista e a protagonista está 2 capítulos sem aparecer. Pelo amor de Deus. Não pode. Linguagem pouco coloquial. Você só pode ser formal se a sua história pede isso explicitamente. Uma história de advogados, por exemplo. Demorar para estabelecer os conflitos, guardar a trama na manga, pudores estéticos. Não pode. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.